Fala galera, aqui é o Elias do canal Pensando Bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os dois gigantes. É isso mesmo, os dois gigantes do ministério pastoral, os dois grandes desafios ministeriais que um pastor tem quando assume uma igreja. E se eu for classificar a importância desse vídeo de 0 a 10, seria sem dúvida 10. Esse vídeo é extremamente relevante e aí eu quero que você compartilhe com o seu pastor esse vídeo, até para ele dizer se eu tenho ou não tenho razão no que eu estou falando aqui. Já te peço que deixe o seu like, se não for inscrito ainda no canal, se inscreva. Hoje já temos um acervo com mais de 80 vídeos com os mais diversos e variados assuntos, alguns polêmicos, que abordamos sempre biblicamente com uma linguagem fácil de entender, leve e, quando possível, descontraída. E agora, vamos embora para o vídeo. Os pastores ou os presbíteros, dependendo da denominação, homens ou mulheres, são servos de Deus, escolhidos a dedos por Deus, vocacionados por Deus, ou seja, não foram eles que escolheram exercer esse papel, exercer essa função, mas foram separados, escolhidos por Deus para isso. E todo pastor vocacionado para o ministério pastoral tem vocação para isso, é óbvio. Ou seja, tem aquelas características que um pastor precisa ter. É claro que nem todos os pastores são iguais. Os pastores são pessoas diferentes. E isso tem um pouquinho a ver com o que a gente vai tratar nesse vídeo, porque as igrejas têm necessidades diferentes. Embora todos os pastores devam ser pessoas acessíveis, pessoas que gostam de trabalhar com pessoas, pessoas que gostam de aconselhar, de cuidar, de exortar também é necessário. Embora todas essas qualificações genéricas, digamos assim, que todo pastor precisa ter, existe algo que é especial para aquela igreja, para aquele tempo, para aquele ministério específico. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, os dois gigantes do ministério pastoral, nós vamos falar sobre o gigante número 1. O primeiro gigante que um pastor enfrenta quando assume o ministério pastoral é compreender com clareza a visão espiritual que Deus tem para a vida daquela igreja. Lá em Salmo 119, 18, o salmista escreveu: "Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei." Aqui o salmista pede para que Deus abra os olhos dele para que ele consiga enxergar o que a lei de Deus traz de maravilhoso, as maravilhas da lei de Deus, ou seja, de obedecer, de cumprir aquilo que Deus determina. As ovelhas de um rebanho dentro de uma igreja não são as ovelhas do pastor, na verdade. São as ovelhas de Jesus Cristo. Mas o pastor tem a missão, a incumbência de cuidar daquele rebanho. E para que o pastor oriente o rebanho conforme a vontade de Cristo, conforme a vontade de Deus, ele precisa estar em sintonia com Deus. Ele precisa entender o que Deus quer para a vida daquela igreja. É claro, como eu falei, existem características genéricas que todo pastor tem e que toda igreja também tem. Então é óbvio que a gente sabe que a igreja ela precisa cuidar das pessoas, ela precisa evangelizar, ela precisa fazer missões, ela precisa fazer caridade para aquelas pessoas mais necessitadas, ela precisa fazer diversas coisas. Mas toda igreja tem uma direção que ela precisa seguir. Ela tem uma missão, ela está indo para algum lugar. E que lugar é esse que a igreja está indo? É isso que o pastor precisa saber. O pastor precisa ler a visão que Deus deu para ele de forma clara, de forma que ele consiga entender exatamente o que Deus quer, para que ele consiga conduzir a igreja naquele caminho que Deus quer que a igreja seja conduzida. Quando o povo de Deus peregrinava no deserto, Deus mandou durante o dia nuvens que cobriam o povo, para que o povo fosse protegido do sol, do calor. Mas aquelas nuvens não só protegiam do calor, ela também guiava o povo. A nuvem ia seguindo e o povo ia embaixo da nuvem seguindo aquela nuvem. Diferente do que talvez algumas pessoas pensem, que o povo ia e a nuvem seguia. Não. Era a nuvem que guiava, ou seja, era Deus conduzindo o povo através daquela nuvem. Da mesma forma é na igreja. Deus ele conduz o seu rebanho e ele usa a figura do pastor para liderar. Mas para que isso aconteça, o pastor precisa estar em sintonia com Deus. E galera, quando um pastor não consegue enxergar com clareza a visão de Deus, a direção de Deus,
a igreja fica perdida. A igreja não sai do lugar, ela fica estagnada, sem se desenvolver. Isso não é bom, nem para o ministério pastoral, nem para a vida do pastor e da sua família, e nem para a vida da igreja como um todo. Então, esse é o primeiro gigante que um pastor tem. Entender qual é a vontade de Deus para a vida daquela igreja, entender qual é a visão de Deus para a vida daquela igreja que ele está pastoreando. E aí a gente vai para o segundo gigante. E aí eu já vou dizer para vocês que o segundo não é menos importante do que o primeiro. Ele é tão importante quanto. Eu não vou dizer nem que ele é mais importante do que o primeiro, porque ele não funciona sem o primeiro. Para esse segundo gigante ser derrotado, precisa existir o primeiro. O primeiro tem que ser derrotado. E aí depois vem o segundo. E o segundo gigante é transmitir para a igreja a visão que Deus deu para o seu pastor. E aí alguém pode pensar, só isso, pastor? É só ele ir lá e contar que Deus falou isso, aquilo outro para ele e a igreja toda vai ficar sabendo. É claro. E não é simples assim não. Sabe por quê? Porque muitas vezes o pastor recebe a visão espiritual de Deus, ele sonha com aquilo, ele começa a pensar na sua mente, ele começa a imaginar como que a igreja vai se desenvolver, como que aquele projeto vai caminhar. Ele começa a sonhar e fazer planos na sua mente, entendendo que a visão de Deus é maravilhosa para a vida da igreja. E quando ele conta isso para a igreja, quando ele vai levar para a igreja qual é a visão espiritual, qual é o caminho que a igreja tem que andar, sabe o que acontece? A igreja diz não para ele. A igreja diz que não entende dessa forma. A igreja diz que não quer ir por esse caminho. A igreja diz que dá trabalho fazer isso, que prefere continuar do jeito que está. E sabe o que acontece? Muitas vezes, isso acaba com o ministério do pastor. Como existem igrejas que não conseguem acompanhar a visão espiritual que o pastor tem. E sabe por que é tão difícil esse segundo gigante ser derrotado? Porque não basta o pastor estar em sintonia com Deus. Não basta o pastor buscar entender aquilo que Deus quer para a vida da igreja. Toda a igreja precisa entender. Todas as pessoas, todas as ovelhas, ou pelo menos aquelas que se envolvem mais com as decisões da igreja, precisam buscar a direção de Deus. E quando isso não acontece, o pastor leva aquele projeto, né? Eu sou da Igreja Batista, e na Igreja Batista a gente passa tudo por assembleia, é votado. Quantas vezes um projeto, uma visão de Deus para a vida da igreja é colocado em votação e a igreja vota contra? E isso acaba com o pastor. Porque o pastor pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Se o Senhor me deu a visão, se o Senhor falou para mim o que eu devo fazer, para que direção eu devo conduzir a igreja, eu levo isso para a igreja, ela diz não. O que eu vou continuar fazendo aqui? Para que eu estou aqui? E aí muitas vezes o pastor começa a questionar o próprio Deus. Por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? O Senhor me trouxe até aqui, o Senhor me deu uma visão maravilhosa, você me fez ficar com água na boca, né, imaginando um futuro maravilhoso para a vida da igreja, para a igreja dizer não, para a igreja dizer que não vai caminhar nessa direção. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Eu tenho amigos pastores que dariam a vida dele, literalmente. Seriam capazes de entregar a própria vida pelo ministério pastoral. E eu vejo muitas vezes, com tristeza, pastores desse nível abandonando o ministério. Não só abandonando aquele ministério, mas literalmente pendurando a chuteira. Deixando de ser pastor, porque se frustraram, porque desgastaram demais o seu relacionamento com a própria família, porque muitas vezes o pastor deixa de lado um pouco a esposa, os filhos, para cuidar da igreja, e depois ele se decepciona com a igreja, porque a igreja ela quer ficar na zona de conforto. Muitas vezes, infelizmente, pessoas dentro da igreja tratam a igreja como um clube, onde ela vai lá para se satisfazer, para ouvir boa música, para ficar confortavelmente assistindo o culto, enquanto Deus tem um propósito muito diferente. Muitas vezes, nessa hora, o joio que está ali misturado com o trigo, ele é mais eficiente do que o trigo. Eu tenho certeza que dentro das igrejas existem muito mais trigos
do que joio. E quem conhece essa parábola sabe do que eu estou falando. Existem muito mais, sem dúvida, muito mais trigo do que joio dentro da igreja. Mas muitas vezes o joio ele é mais eficiente. Ele trabalha mais. Ele se envolve mais. Pensando bem, a gente vai perceber que muitas vezes a gente atribui a saúde espiritual de uma igreja ao pastor. O pastor é responsável. A igreja tem a cara do pastor. A igreja faz porque o pastor faz. A igreja não faz porque o pastor não faz. Se a igreja está bem sucedida é porque o pastor ele é muito bom. Se a igreja não está indo bem naquilo que ela precisa fazer é porque o pastor não faz nada. Mas eu quero dizer aqui que um pastor sozinho, ele de fato não faz nada. Ele precisa fazer, mas a igreja precisa chegar junto. A igreja precisa buscar em oração a Deus, buscar discernimento, buscar sabedoria e caminhar junto com o seu pastor. Ajudar o seu pastor a desenvolver o seu ministério, de fato como um corpo, onde a cabeça não tenta ir sozinho para um lado, um braço, uma perna para o outro, mas todos em plena harmonia caminham e trabalham junto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento, que a gente consiga discernir o corpo de Cristo, que é a igreja, e que a gente possa ser muito bem sucedido como igreja, para que de fato as portas do inferno não prevaleçam contra nós. Amém? Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu já te peço que você compartilhe com seu amigo. Se você não deixou seu like, deixa seu like, comente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.